E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então ao estudo da biodiversidade. E nessa aula vamos falar de poluição, né? Começando pela poluição atmosférica. Quando a gente fala de poluição atmosférica, é importante a gente discutir aí a questão do agravamento do efeito estufa, vamos falar de aquecimento global. Então, para a gente poder começar, vamos dar uma olhada com relação à composição química da atmosfera. Quando a gente pensa na composição química da atmosfera, o gás mais abundante, 78% da atmosfera, nós teremos aí composta por nitrogênio. Nitrogênio gás, nitrogênio gasoso, 78% é muita coisa, né? Caramba, professor, e oxigênio? Normalmente os alunos acham que o oxigênio é o mais abundante. Não é, você viu que é o nitrogênio. 78% nitrogênio, temos em torno de 21%, arredondando aqui, dá 20,946, 21% mais ou menos de oxigênio. Veja que 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, sobra só 1%. E a gente vai falar aqui de gases estufa, como metano, o gás carbônico, vamos falar do óxido nitroso. E esses gases estufa, eles estão dentro desse 1%. Agora, olha que interessante, desse 1%, 0,93% é argônio. Então, às vezes o aluno fala assim, mas espera aí, o que sobra para o metano? O que sobra para o gás carbônico? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Você tem para o gás carbônico em torno de 0,04, Poderia até arredondar ali 0,04%. Caramba, professor, é pouco, É pouco. Eu vou anotar porque o CO2 ele me interessa. Ele é um dos gases estufa, Então, quando a gente fala de gases estufa, nós temos o CO2. O CO2 é o principal gás estufa, certo? Você sabe que a concentração dele, então, fica aproximadamente quanto? Ele fica em torno de 0,04%. Essa é uma concentração interessante, Faz bem essa concentração, inclusive, para a nossa atmosfera, porque o CO2 ele é um gás estufa e a gente vai ver que o efeito estufa ele é um fenômeno natural e fundamental para que a vida exista como a gente conhece. E aí, outro gás que nos interessa aqui é o metano. Metano, CH4, olha só, CH4, nós temos aqui 0,00018%. Então é uma quantidade bem pequena, mas essa quantidade pequena ela é significativa aí para o efeito estufa, E a gente vai ver então que gás carbônico e metano são os dois principais gases aí quando a gente fala de gases relacionados ao efeito estufa. Daí temos outros gases, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para esses dois aqui, certo? Vamos lá. Os principais gases estufa, então nós temos o dióxido de carbono, que é liberado principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, quando nós queimamos lá os famosos combustíveis fósseis, um processo de combustão, nós liberamos esse CO2 para a atmosfera. E veja que nos últimos 200 anos, a nossa civilização aí, ela passa por um processo muito importante de industrialização. E aliado à industrialização, nós estamos o quê? Nós estamos cada vez mais liberando esses gases estufa. Seja o gás carbônico no processo de combustão, para gerar aí, girar as indústrias, os veículos automotores, seja, a pecuária na criação de gado para garantir aí carne para todo mundo. Então, a pecuária, ela libera uma quantidade considerável de metano a partir do arroto do gado, a partir do pum do gado, Então, quando um gado ele arrota, ele solta um pum lá, ele está liberando metano, Tem um resíduo ali do seu processo digestório, que é feito por micro-organismos, que libera esse metano numa quantidade, galera, sensacional ali, E considerável, que vai ser somada ao agravamento do efeito estufa, certo? Os lixões também liberam metano, então conta também o metano, segundo principal gás estufa. Inclusive, o metano ele é muito mais prejudicial do que o gás carbônico. Mas a gente diz que o gás carbônico é o principal gás estufa por quê? Por que a gente dá mais atenção aqui para o CO2, já que o metano é mais prejudicial do que o CO2?
Porque o CO2 está em maior quantidade, em maior concentração do que o metano. Então, o metano ele é 21 vezes mais potente, mais prejudicial do que o gás carbônico. Mas como ele está em menor quantidade, a gente diz que o gás carbônico é o principal gás estufa. Temos ainda o óxido nitroso. O óxido nitroso é o N2O. Então vamos colocar aqui também N2O, que vai ser o óxido nitroso. E o óxido nitroso, ele chega a ser 300 vezes mais prejudicial do que o CO2. Só que também ele está numa concentração muito, mas muito menor do que o CO2, por isso que o CO2, gás carbônico, continua sendo o principal gás estufa. E ainda temos os gases fluoretados, como o CFC. Ô professor, mas o CFC não é lá na camada de ozônio, que destrói a camada de ozônio? É esse mesmo. Ele está relacionado à destruição da camada de ozônio, mas ele também tem relação aqui como um gás estufa. Maravilha, gente? Talvez você está aí se perguntando, professor, mas o que é uma estufa? Então vamos montar aqui, né, um processo didático aqui para que você possa entender o que é uma estufa. Mas olha só, talvez você já entrou em um veículo, depois que o veículo ficou o dia inteiro no sol, e aí quando você vai entrar você sente aquele bafo quente, aquele calor, né, acumulado ali naquele veículo. Isso, né, a gente entende então que o veículo, quando ele fica no sol, não precisa ficar o dia todo, pouco tempo, poucas horas, a gente já percebe que o veículo ele vira uma estufa. E aí quando você vai entrar no veículo, você sente aquele bafo, aquele, né, calor que está relacionado ali o quê? O carro virou uma estufa. Ou seja, a radiação do sol acabou aquecendo o banco, o volante, o painel do carro e de repente, né, quando você vai sentar, se você tiver de bermuda ou, né, de saia aí no caso das meninas, ou um calção mais curto, às vezes queima a perna ali, se o banco for de couro, você percebe o quê? Que realmente o carro aqueceu. E a mesma coisa acontece no nosso planeta. Nosso planeta ele tem uma atmosfera, que é inclusive fundamental para que a vida exista. Então eu gostaria de atualizar esse nome, gente, porque o efeito estufa, ele é um fenômeno natural importante para a manutenção da vida como nós conhecemos. O que nós vamos discutir aqui como um problema, um impacto ambiental, é o agravamento do efeito estufa, certo? Porque daí a gente pode reter mais calor e o agravamento do efeito estufa pode ter como consequência o aquecimento global. Então vamos lá. A radiação que vem do Sol, nós temos aqui a nossa atmosfera representada por essas linhas aqui em azul, e nós temos aqui os gases estufa, com os principais, o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Veja que eu não coloquei aqui o CFC, porque esses são os três principais que inclusive vão aparecer aí nas atividades do seu material. E aí o que acontece é que a radiação que vem do Sol, ela aquece a superfície do nosso planeta e esses raios infravermelhos, eles acabam ficando retidos, uma boa parte desses raios infravermelhos acabam ficando retidos aqui na superfície do nosso planeta. Isso é importante porque mantém o nosso planeta aquecido também durante a noite, fazendo com que a amplitude térmica não seja tão assim sentida pelos seres vivos que habitam o nosso planeta. Então nós temos aqui, o que? Uma temperatura mais estável entre dia e noite, porque durante a noite você tem o que? Esse calor que acaba ficando acumulado aqui na superfície do nosso planeta. Legal, né? Então temos aí um processo natural chamado de efeito estufa. Agora, o que seria o problema? Se eu liberar mais CO2, mais metano, mais óxido nitroso, e o óxido nitroso é liberado a partir do uso de fertilizantes na agricultura e também de processos industriais. Então, quando a gente aumenta a concentração desses gases, e aí você vai dizer, professor, mas é 0,04% de CO2. Sim, mas nós temos aí, né, por exemplo, algumas regiões que já foi medido 0,3%. Agora pensa comigo, 0,04 para 0,3%, quer dizer, que aumentou bastante, né? Quando você compara 0,04 com 0,3%, nós entramos num sinal de alerta, beleza? Então tá aí, isso então é o que nós chamamos de efeito estufa. Quanto mais gases estufa tem na atmosfera, mais calor nós seguramos então no nosso planeta. E a consequência então é o quê? Alterações climáticas, mudanças climáticas que a gente já vem sentindo. De acordo com especialistas aí do clima,
A consequência do agravamento do efeito estufa leva ao quê? Pode modificar aqui o ambiente, fazendo com que a temperatura que era, né, uma temperatura X, ela possa ter ali um aumento expressivo nos próximos anos, né? Então assim, a tendência, né, de acordo com estudos, que você tem aqui uma média de aquecimento global projetada para 2100, se os países não agirem. Então a gente percebe que vários países aí preocupados com o que pode acontecer lá na frente, porque já vem percebendo mudanças climáticas bem consideráveis, já vem fazendo reuniões importantes, aí, acordos do clima, para tentar ver medidas, energia alternativa e tudo mais. E aqui nós temos uma situação se os países não agirem. Se os países não agirem, nós podemos ter aí, né, um aumento ali considerável de 4,5, né? Então veja, 4,5 média de aquecimento global projetada para 2100. Ah, professor, mas 4,5 graus não é nada, né? Talvez para a gente tem essa capacidade de se adaptar, mas isso significa que muitas espécies provavelmente vão desaparecer do nosso planeta. E talvez não é uma espécie que está diretamente ligada a gente, mas indiretamente faz parte do equilíbrio do ecossistema. Então, de alguma forma, vai acabar afetando o ser humano. Segundo as atuais políticas, teríamos um cenário um pouco melhor, mas ainda um aumento de 3,5 graus, e baseado nas atuais promessas, em torno ali de 2,9. Então veja que, né, é preciso discutir as mudanças climáticas, discutir aí novas medidas, energias alternativas, é importante olhar para o nosso ambiente. Talvez você vai dizer assim, mas por que, Giovanni? Veja, galera, é importante porque quando a gente pensa que a nossa espécie Homo sapiens é a única espécie, né, atual aí de seres humanos no planeta e já habitaram por aqui Homo erectus, homem de Neandertal, que já viveram muito mais tempo do que a gente nesse planeta. Nós somos muito jovens. E aí a gente vai estudar por que o homem de Neandertal desapareceu, por que o Homo erectus desapareceu, e muitas vezes a gente vai perceber que mudanças climáticas foram decisivas para a extinção dessas espécies. Então, se a gente não olhar para essas mudanças climáticas, pode ser que a gente também, em algum momento, corra esse risco de extinção. Olha só que interessante, né? A nossa espécie é muito jovem, sabendo que o nosso planeta tem 4,56 bilhões de anos e nós estamos aqui somente há 300 mil anos. Então, uma espécie muito jovem nesse planeta aí, né? Chamado de planeta Terra. E aí, nós temos as consequências, então, do aquecimento global. Um aumento da temperatura média global. Então, como nós falamos, essa é uma consequência já direta. Derretimento e degelo das calotas polares, algo que vem sendo acompanhado e já observado. Calotas polares vêm sofrendo processo de degelo. Alteração no regime das chuvas. Talvez você aí na sua cidade, na sua região, já esteja acompanhando que em algumas épocas chove muito, em outras épocas não chove nada. Então esse desequilíbrio em relação ao regime das chuvas, dizem alguns especialistas que já tem aí, né, como consequência no momento atual do agravamento do efeito estufa. Aumento de desastres naturais, também a gente, né, observa um aumento desses desastres naturais, extinção de muitas espécies, desertificação de áreas naturais e frequentes secas, como eu disse, chove muito numa época, não chove nada em outra época, desequilíbrio nesse regime das chuvas. E alterações ou perda de ecossistemas. Nós falamos muito aqui dos biomas, gente. Nós vimos que tem muitos biomas fragmentados, com risco de desaparecer no futuro se não for feito, né, um estudo, criadas ali as famosas unidades de conservação como nós temos aqui no Brasil, e é onde a gente vai terminar, né, o nosso bate-papo aí de biodiversidade, falando dessas unidades de conservação. E para fechar essa aula, gostaria de resolver exercício aqui com vocês. Algumas estimativas apontam que nos últimos 100 anos a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou em cerca de 40%, devido principalmente à utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana. Alguns estudos demonstram que essa utilização em larga escala promove o aumento do efeito estufa. Sim, o CO2 é o principal gás estufa, né? Outros fatores de origem humana, né, origem antrópica, que aumentam o efeito estufa são. Então, o que pode aumentar o efeito estufa que depende do ser humano? Chuva ácida e destruição da camada de ozônio? Não, ele citou dois impactos ambientais aqui
que não tem uma relação assim direta, né? Pode até ter uma relação indireta, mas diretamente não. Alagamento e inversão térmica também, 2 fatores, não tem uma relação aqui direta. Erosão, letra C, né? Erosão e extinção das espécies, seria, né, mais uma consequência relacionada, também não pode ser a letra C. Letra D, poluição das águas e do solo. Quando a gente polui água e solo, a gente está causando um impacto nesse, né, ecossistema. Agora, quando o ser humano faz uma queimada, ele queima, por exemplo, uma vegetação que tinha muito gás carbônico. De onde que vem a massa das árvores? As árvores fazem fotossíntese. E quando elas fazem fotossíntese, elas fixam gás carbônico na sua matéria, né? Então, quando tem essa queimada, esse gás carbônico volta para a atmosfera. Então, a queimada conta. Desmatamento também. Porque o principal fator para fixar gás carbônico, para sequestrar gás carbônico da atmosfera, é o reflorestamento. Às vezes tem aluno que fala assim, professor, mas não inventaram nada, nenhuma máquina para pegar esse gás carbônico da atmosfera? Eu vou falar assim, olha, já inventaram, tem uma máquina perfeita, que são as árvores, né? Não tem nada melhor do que o reflorestamento para fixar esse gás carbônico da atmosfera. Então, alternativa correta, letra E. Mais um processo de reflorestamento pode contribuir diretamente para a diminuição do efeito estufa. Porque as plantas em crescimento, o que elas fazem? Elas sequestram carbono na forma de CO2. Elas fazem fotossíntese. Consomem gás carbônico durante sua respiração? Não. A respiração das plantas é igual à nossa respiração. Nós quebramos glicose e consumimos oxigênio na respiração. As plantas também. Fixam nitrogênio atmosférico em suas folhas? As plantas não são capazes de fixar nitrogênio. O único ser vivo que fixa nitrogênio são as bactérias. Então, letra B também é falso. Libera oxigênio durante sua respiração? Não, durante a respiração consome oxigênio. Letra D. Sequestra um carbono durante a fotossíntese? Perfeito, né? O sequestro de carbono é essa captação do gás carbônico, então, durante a fotossíntese. Letra E. Absorve metano durante a fotossíntese? Nada a ver, né? Não entra metano lá na fotossíntese, então falso, letra E. E para fechar, mais uma aqui, ó. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que é possível reduzir muito os arrotos das 211 milhões de cabeças do rebanho brasileiro. Com melhor pasto e suplementação alimentar, o gado engordaria mais e mais rápido e passaria menos tempo arrotando. A redução de arrotos pode ajudar a controlar o aquecimento. Veja, o que tem a ver o arroto do gado, né, dos rebanhos aí? Libera metano. Então, a redução da quantidade de arrotos pode ajudar a controlar o aquecimento do planeta, porque diminui a emissão do quê? De metano, né? Então, qual a alternativa que fala de metano? Alternativa B. Maravilha, gente? Encerramos assim, então, mais uma aula. Até a próxima aí.